Então, vamos passar, vamos guardar as nossas perguntas, né, que são todas assim com o olho. Vamos passar logo para o Júlio. O Júlio foi um achado muito bom para nós, porque desde que esse tema do tráfico caiu na nossa cabeça, sempre tem essa história, a única coisa que não tem é tráfico de órgãos, né? E o Júlio escreveu um livro chamado Rim por Rim, né, Júlio? Que justamente ele é um livro que trata aquela denúncia, aquelas prisões que ocorreram em Recife sobre uma quadrilha que traficava órgãos. E aí eu vou passar para ele, mas agradecendo muitíssimo que ele tenha vindo, cair aqui no meio dessa equipe de pesquisadores e de interessados no tema para falar do seu trabalho e dessa forma a gente poder também incluir nesse debate que a gente já está trabalhando gênero, trabalhando migração e trabalho escravo, discutir essa questão e aprender sobre essa questão do que é chamado de tráfico de órgãos. Então, a palavra está com você, Gil. Obrigado por terem me chamado. Eu funciono mais no face a face, eu não funciono nessa, assim, em tribuna. Eu fico nervoso, eu tenho frio na alma, eu fico... não é exatamente a minha expertise. Teve uma coisa que eu me lembrei quando eu estava fazendo esse livro, porque eu fiz esse livro, eu estava hospedado num puteiro com um judeu tunisiano que se diz francês, entende? Assim, e eu achei muito interessante, porque, na verdade, todas as questões tocadas aqui tocam com a questão do tráfico de órgãos, assim, e com o próprio momento em que eu estava fazendo aquilo, eu estava sem um puto no bolso, e estava de favor na casa dele. Você conhece o 334 da Princesa Isabel? Sim. E que é um lugar que recolhia muito travesti, inclusive. Eu tentei, e naquele momento eu entendi um pouco como é que funcionava aquela cena do travesti da Atlântica, e eu fiquei indignado com a novela que botava as meninas na Atlântica. Assim, a Atlântica não é lugar, né, das meninas, é lugar de outras meninas, né? E assim, eu colocaria uma outra questão pessoal também para eu ter feito aquele livro. Na verdade, ele em tese é o meu livro mais objetivo, é um livro jornalístico, é um livro que, se você ler, você vai ver o quão técnico eu fui, até no sentido em que, às vezes, a leitura dele fica mais pesada. Ela é mais pesada por conta daquilo que no jornalismo a gente chama de bunda na parede. É um relato em que você não se apropria dele. O tempo inteiro você está dizendo o seguinte, assim, embora eu esteja aqui nessa cena, eu boto ali, não, porque a Gabriela disse aquilo, eu não me aproprio do relato dela. Então eu saio visitando todos os personagens e colocando uma cena, que é uma cena que vive muito mais das versões do que exatamente daquilo que a gente conhece dela. Eu não estava ali naquela cena e eu não poderia priorizar, dizer assim, não, o major israelense estava com a razão, ou o capitão pernambucano estava com a razão, ou o cabra lá do Ibura, que vendeu o próprio... Quem é que estava relatando a verdade? Né? Então, por conta disso, de alguma forma, eu perdi uma oportunidade no meu relato de fazê-lo mais fluente, porque eu não assumi que nenhum daqueles relatos era o relato verdadeiro. Eu não tenho a pretensão de dizer foi exatamente assim. Eu posso dizer agora com certeza absoluta que eu passei assim, semanas visitando o Gad, que é um major israelense, uma figura absolutamente espetacular, que estava comandando a quadrilha do tráfico de órgãos lá em Pernambuco. Mas assim, ouvindo esses relatos aqui, eu começo até talvez a me perguntar assim, o que seja essa quadrilha, né? Esse nome que se dá para essa coisa assim, né? E o tom emocional o tempo inteiro que se deu a essa discussão.
Eu dialoguei muito com a grande conhecedora, grande especialista internacional de tráfico de órgãos ao longo do livro, que é a Nancy Scheper-Hughes. Você está falando sobre tráfico de órgãos agora? Eu não sabia, desculpa. E teve uma coisa, assim, na Nancy, me tornei amigo dela, ela fez um belíssimo prefácio para o meu livro, assim, e aí foi muito engraçado porque as pessoas acham, quando as pessoas fazem uma leitura rápida, as pessoas acham que eu sou a Nancy. Eu disse, não, gente, porque não, eu não sou a Nancy. Ela é o correio, eu sou uma pequena carta, assim, e assim, tinha uma coisa que, de alguma forma, os relatos aqui me tocaram, e que eu tive a percepção naquele momento que a Nancy não tinha entendido, e que ela precisou de eu, que sou eu nasci no Rio, mas fui criado em Pernambuco, nos aspectos pessoais do livro, era o meu primeiro livro pernambucano, era o meu primeiro livro sobre a periferia de Pernambuco, eu conheço aquilo, entende assim? E eu entendi perfeitamente quando a Nancy ficou com dificuldade de entender o que ela... o que era aquele cabra lá do Ibura, de Areias, entende assim, que a potência que ele tinha ao poder dizer assim, eu vendo um rim, sim, entende assim, inclusive o rim, o título do meu livro é o rim, que é uma corruptela de ruim por ruim, e que era muito, que quem é pernambucano vai entender isso. Eu não sou sociólogo, eu não sou antropólogo, eu não sei o que é a relação com o discurso do outro, o que é você sair da sua realidade, chegar na realidade do outro, aprender aquilo e depois fazer um relato daquilo. A sensação que eu fiquei lidando com a Nancy, eu pernambucano, ela americana, era que quando ela faz aquele relato, por exemplo, do que acontecia na Europa, na Europa Oriental, as pessoas tinham uma vergonha, escondiam as cicatrizes. Em Pernambuco, não, o cara fazia questão de tirar a camisa, e isso facilitou a investigação, e ele tinha orgulho de ter vendido aquilo afirmava a macheza dele. Eu vendi um rim porque aqui é dois, entende? E estava o tempo inteiro falando de uma virilidade nordestina, que eu entendo perfeitamente, assim, porque eu tenho um amigo eu fui criado em Olinda, e eu fiz um livro na Rocinha com o qual eu tive muita dificuldade, eu saí fugido, etc. e tal. E aí o cara me ligou e disse assim, cara, vamos juntar nossa patota e subir. Eu fui criando, assim, vamos, isso é Pernambuco. E assim, e para mim foi muito importante entrar em contato com aquela pernambucanidade, até porque eu vivo uma coisa muito esquizofrênica. Eu nasci no Rio e fui criado em Pernambuco, e depois eu voltei, e era muito engraçado porque eu era o carioca de Rio Doce. Rio Doce, eu não sei, Rio Doce é um bairro da periferia de Pernambuco, de Olinda, e eu fiquei sempre me perguntando se eu era pernambucano ou se eu não era pernambucano. Eu também tenho uma outra esquizofrenia, porque eu sou filho de pai judeu e mãe católica. Mãe católica daquela que faz promessa, etc. e tal, e eu fiquei sempre me perguntando se eu era católico e se eu era judeu. O livro, além de me colocar em contato com Pernambuco, né, eu voltei ali para andar por aquela periferia pernambucana, tem alguns dias ali que particularmente estão gravados na minha cabeça para sempre, assim, eu atravessando uma ponte, uma linha de ferro, e eu andando atrás do conjunto habitacional Chico Mendes, que é um conjunto, a periferia de Pernambuco, né, uma política muito, né, quase gaúcha lá. Acho que existem 2 estados bipartidários no Brasil, acho que é Rio Grande do Sul, né, ou você é colorado ou você é gremista, né, eu acho que colorado. Existe... Colorado. Eu sei que você é colorado. Mas o Pernambuco, ele também é muito apaixonado, ele é muito, ou você é um reacionário, ou você é um... acho que tem
e isso está, por exemplo, um conjunto habitacional no qual eu encontrei um dos doadores ou vendedores de órgãos, foi o conjunto habitacional sindicato, não, ele morava na rua Sindicato dos Bancários, no conjunto habitacional Chico Mendes. E eu vou encontrar o Rogério, e assim, eu conheço muito a periferia do Rio de Janeiro. E o que eu acho muito interessante na periferia do Rio de Janeiro é que os códigos são muito claros. Né? Quando você entra em qualquer que seja a cena, tipo, lá no 334, onde eu morei, onde eu escrevi esse livro, era muito claro o código, entende? Na Rocinha é muito claro o código, no Acari é muito claro o código. Mas, assim, de alguma forma, por exemplo, assim, o tráfico ele levou a ordem, ele levou a lei, ele levou o código. Às vezes, em determinadas cenas meio histéricas, é meio complicado você falar que por que aquele povo ele dialoga com o tráfico. Porque se você não tem a ordem do Estado, você vai ter que ter uma ordem criada ali. Mas quando eu estava indo andando ali por aquela linha férrea, eu não sabia qual era a ordem, eu não sabia qual era o código, eu não sabia quem era que estava indo me receber, e eu nunca fui tão pernambucano como naquele dia. Eu disse, não, mas eu vou, entende? Assim, eu não sabia por quem que eu ia ser recebido, como eu ia ser recebido, e eu me lembrei, inclusive, de uma piada do italiano, o pneu fura no meio da rua, não sei se vocês sabem, e ele anda 3 horas, que ele está vendo uma luzinha ali, e ele, ao longo da caminhada, ele vai produzindo um discurso da negativa do cara, até o momento em que ele chega lá e diz, olha, seu filho da puta, se você não me der essa... ele foi fantasia. Ele vai produzindo uma fantasia de rejeição, até o momento que... E eu o tempo inteiro eu fui produzindo aquela fantasia de como é que eu vou ser recebido aqui. E aí eu sou recebido pelo Rogério, que é uma figura docíssima. Eu achava que eu ia ser extorquido, existia um raciocínio canalha, escroto meu. Eu disse, pô, se o cara vendeu o órgão, ele o que ele vai me fazer para me dar aquela informação, né? O Rogério foi o cara que ele foi, no dia que a quadrilha foi desbaratada na África do Sul, ele tinha, é uma história fortíssima, assim, ele tinha acabado de fazer a operação. E ele tinha acabado de pegar os dólares dele. E os dólares dele sumiram como prova. Não, no Brasil é África do Sul. Não, na África do Sul. Ele estava na África do Sul. Ele estava... E assim, é a mesma coisa, né? Ele passou uns 4 ou 5 dias andando, eu achei, andando pela cidade, atrás do dinheiro. Ele disse, cara, eu já vendi o meu rim. Assim, e a ferida estourou, foi todo um negócio assim, de uma violência assim, absurda o que aconteceu com ele. E esse cara, assim, ele sequer me deixou pagar a cerveja que ele tomou enquanto ele me contava a história, porque ele teve uma necessidade de contar aquela história dele, e a própria relação dele com a Globo, porque por coincidência a Globo estava fazendo uma matéria lá na época, e aí o repórter pôde cobrir muito bem de lá de Joanesburgo, e havia acho que, agora eu não estou lembrando, mas eu acho que houve uma relação de dinheiro para ele poder fazer a matéria ou não dar a entrevista, valia tudo, porque foi uma coisa tratada sempre pelo tom emocional, pelo tom espetaculoso, pelo véu de não sei o quê, não é muito diferente, na verdade, os relatos de que a gente está falando. E se você for lá na Boca de Fumo, no Rio de Janeiro, não é muito diferente. Por exemplo, o que se fala de você foi forçado a traficar. Ninguém é forçado a traficar droga, entende? Vai traficar droga porque quer traficar droga, vai ser bandido porque quer ser bandido.
assim, o tempo inteiro eu estou colocando que foi uma história pessoal. Meu pai é judeu, para mim meu pai era o mal, entende? Assim, eu fui lidar com a minha figura paterna, fiz psicanálise com o Major Hellers. Eu conversando, e ele tinha aquele tom do meu pai, tem assim, existia um tipo de óculos dele, uma maneira de ele falar. Eu estava falando com meu pai, e ele me tratou muito bem, uma figura amável, assim, e ele não foi acusado de ser o chefe da quadrilha? Ele foi o acusado, ele foi preso como tal, uma figura adorável, entende? Assim, acho que assim, de alguma forma, eu vi muito filme americano, existe uma encarnação do mal, o mal tem que ter uma coisa meio assim, e o cara era adorável, e a maneira como ele lidava com os policiais era maravilhosa, porque ele corrompia todo mundo lá, era um conforto na cadeia dele, assim, mas não, era um conforto que ele não conseguia exatamente pelo dinheiro, ele conseguia por uma maneira amável de ele ser, assim. Assim, eu deixei de fazer psicanálise depois que eu lidei com Guedalha, assim, entende? Assim, o Gad e Guedalha Tauber, assim, eu sou de uma gratidão aquele cara, assim, porque eu tô com medo de estar sendo um pouco, sei lá. Não está nada. Eu estou colocando as questões que eu enfrentei naquilo. E o meu pai, ele morreu, meu pai era um renal crônico. Meu pai morreu, foi uma das pessoas que, assim, a palavra o tempo inteiro que ele me falou ao longo da vida foi dignidade. E durante o processo do coma dele, do agravamento da doença dele, em momento algum passou pela cabeça nossa e de toda a família, vamos comprar o órgão de alguém, entende? Não fazia parte do nosso cenário mental, assim. Então, assim, mas eu de alguma forma, eu fui tentar entender, embora seja um livro extremamente objetivo, seja o meu livro mais jornalístico, assim, seja o meu livro mais frio, ele é o meu livro mais pessoal, ele está repleto de questões pessoais. Desde eu não rezar o cadice para o meu pai, entende como é que a tudo isso, assim. Eu recebi a alta da psicanálise depois de que eu fiz aquilo ali. Então, assim, me surpreendeu muito, assim, acho que a primeira coisa, até em cima dessa pauta que a gente está aqui, essa coisa mais quente, que foi a prisão, na verdade, a condenação dessa quadrilha que atuava lá no interior de São Paulo, porque, na verdade, eu acho que essa não é a grande questão do tráfico de órgãos. Mais uma vez a gente vai para os estereótipos do macabro, da pessoa que sai do Rio de Janeiro para a Itália forçada, ou da criança que a gente vai para esse mesmo estereótipo do macabro, quando, na verdade, todo o verdadeiro tráfico de órgãos, ele se dá no aperto de mão, é uma coisa super acordada, olha, eu quero vender, e o engraçado é que quando ele quer vender, ele não quer vender exatamente por comida. Não está trocando pelo prato de pão do dia seguinte, e acho que de alguma forma a gente está falando da emoção, da curtição da noite, não muito diferente dessa que você relatou lá com o travesti, que também não é muito diferente do que é o menino traficante no Rio de Janeiro. Ele queria ir para o consumo. E é muito engraçado porque, assim, Recife, assim, existe Boa Viagem, existe uma coisa que faz a fronteira de Boa Viagem com a periferia, que é o Shopping Center Recife. E por trás do Shopping Center Recife tem o conjunto de bairros que teve como os principais fornecedores do rim para essa quadrilha. Ninguém trocou o dinheiro por pão. Todo mundo gastou o seu rim ali no Shopping Center Recife. Por celulares. Um dos títulos que eu pensei para o meu livro era Rei por 3 meses. Porque era o tempo, ele pegava aquilo ali, ele passava 3 meses tomando cachaça, comendo todas as mulheres ali, levando para o Shopping Center Recife. Os relatos eram todos eles esses.
Eu também tenho direito ao Shopping Center Recife. O caso esse caso em particular, que eu estudei, ele tem um limite que eu acho muito interessante. Ele é na virada do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Acho que a gente fala de um novo país nessa virada. Aí você vai falar de uma nova classe C, você vai falar de uma nova configuração da classe C, acesso ao consumo, etc. e tal. Naquele momento em particular, uma das formas de você acessar o consumo, ali em Pernambuco, naquela periferia, né, era você vendendo órgão. Mas a gente estava o tempo inteiro discutindo, que eu também não sei se eu diria que é acesso ao consumo, eu acho que é acesso à cidade, entende? Até porque a gente está falando de uma fronteira, era exatamente, eles gastavam ali onde o Ibura se encontra com Boa Viagem, que é o Shopping Center Recife. Assim. Quem for ao Recife, for estudar antropologicamente, porque é uma loucura, cara, porque ele delimita, ele faz uma clivagem aqui, assim, dos prédios maravilhosos e os barracos que começam, e os conjuntos habitacionais que começam a surgir a partir do Shopping Center Recife. E eles queriam, eu acho que eles estavam querendo dizer assim, olha, nós também somos pernambucanos, nós também temos direito a isso, essa cidade também é nossa. E por qualquer que seja o meio, um dos personagens que eu conheci, que terminou não... que eu chamaria mais João Grilo e Chicó, que eu acho que Dupla sertaneja. Nome de dupla sertaneja. Não, é do Aridalto Compadecido. Eu nome. vi o João Grilo ali, personificado ali na minha vida. Ele vendia até, entende, o meu pensamento, o que ele pudesse ali, ele estava ali, ele vendeu tudo, entende? Assim, e era muito engraçado como ele me mapeou assim, em 30 segundos, assim, pela minha sandália, pelo meu celular. E ele disse, não, você não é o Pedro Bial, entende? Ele viu o meu celular, esse seu celular não é um celular do Pedro Bial. Entende? Ele me deu uma mapeada ali pelo consumo, por 3 ou 4 coisas que eu mostrei para ele, que eu disse... E assim, o que ele vendeu de entrevista, entende? Entende assim? Porque assim, qual foi o olhar que teve, entende? Como é que o mundo, porque aquilo virou uma embaixada, sei lá, um principado de Mônaco, assim, porque foram jornalistas de todos os lugares do mundo estudar aquele negócio ali. Ele soube negociar, ele soube comercializar, inclusive, o rim dos outros amigos, porque no começo o rim era vendido a $15 mil, mas aí eu indiquei você, só que eu te disse, não, o rim é $13 mil. Aí você lá já virou $10 mil. O Rogério só ganhou $6 mil, entende? Então, começou a fazer uma rede, que era uma rede dentro daquele conjunto ali de bairros da periferia, que era um conjunto em que um mediava o rim do outro. Eu já estou... Tá. Hã? Pode ir para o encerramento. O rim que era mais macho era o rim que valia mais ou valia menos? Veja só, existe um outro lado da coisa, que eu acho que é um lado que eu chamo de Michael Jacksonização da sociedade que a gente está vivendo, que eu acho que a gente viveu, assim, porque assim, é muito engraçado assim, os relatos que eles faziam do momento em que eles estavam no hospital sul-africano com o consumidor, entende, daquele rim dele, entende, de alguma forma eu estou comprando a sua juventude, de alguma forma eu estou comprando a sua potência, entende assim? Existe uma forma, porque assim, eles iam e ficavam 4, 5, entende assim? Existia um processo de escolha, entende assim, de quem vai me dar aquele rim,
que eu acho que tem a ver com, entende, todas as coisas do antropofágico mesmo, assim, como, qual é a parte, quem é que está me fornecendo essa mercadoria? Até porque, assim, eu fico com medo só de me estender um pouco assim, eles estavam transferindo tudo aquilo para Pernambuco em particular, porque você mandar o pernambucano para lá era muito caro, você mandava em 5, 6, entende? E ficava às vezes 2 meses, 3 meses, até que você encontrasse a coisa compatível. Daí que essas coisas violentas de eu vou raptar a criança, ou eu vou matar alguém ali, como fizeram lá no interior de São Paulo, não ser exatamente a maneira como se dá tem que fazer um monte de exames e coisas. Exato. Você não pode arrancar o rim e botar no misopor e dizer, olha, eu estou vendendo o rim. Isso. E assim, e onde ele estava, aquele pessoal, ele se mudou de vários lugares e estava se mudando para o Brasil. Porque naquele momento a África do Sul existia a questão da AIDS, então o comprador de um produto caríssimo, entende? Ele não queria qualquer rim e de qualquer fornecedor. Entende? Então ele não queria, entende? E aí você pega as questões raciais, as questões preconceituosas, você pega tudo isso que na verdade está todo mundo aqui falando aqui, eu não quero aquele preto da África do Sul que está contaminado com AIDS, entende? E aquela indústria estava se transferindo de Malicuia para o Recife. Ninguém foi preso no Recife, os médicos não são presos. E aí eu acho que é uma outra discussão que a gente está falando de, assim, na verdade, como é que o cotidiano disso, onde é que se dá? Não se dá nesse episódio lá lá de Taubaté, que eu narro ali no livro, etc e tal, tarará, também não se dá nas crianças que somem, etc e tal. Mas ela vai falar dos mesmos atores, que são esses atores aqui que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que a gente poderia primeiro ver as perguntas, né? E depois a gente responde em conjunto, né? A gente pode fazer uma boa dinâmica. Então, Deus. Eu vou bancar o maluco da palestra, fazer comentários em vez de perguntas. Por exemplo, você menciona a lei de Alabama e a lei de Arizona também nos Estados Unidos, que é uma vergonha. Mas o engraçado é que essas leis são vergonhas internacionais. Os Estados Unidos, um estado tomado por reacionários faz uma lei que está sendo amplamente debatida. A sociedade civil americana está em fogo por causa dessa lei. E provavelmente ele vai ser, se Deus quiser, derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas como a gente falou ontem, o Brasil faz umas merdas no campo de imigração que são piores e ninguém fala nada. Exatamente. E é incrível, o Brasil tem situações legais, leis, atuações. Se os americanos tivessem feito isso, seria no Fox News até, embora que Fox é canal de direita, até eles seriam forçados de discutir. No Brasil, rotinamente, a atuação do Estado é vergonhoso, horrível, e nem os intelectuais da esquerda brasileira comentam esse caso. E eu estou pensando em particular, todos nós sabemos do Jean Charles, né? Mas alguém lembra do nome daquele chinês que foi morto pela Polícia Federal lá em São Paulo, mais ou menos na mesma época de Jean Charles, torturado até a morte porque a Polícia Federal achava que ele tinha dinheiro, e nem nós sabemos o nome desse cara. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais, teorizar talvez, por que nós temos esse problema no Brasil? Por que é impossível até para a esquerda? Eu já descarto o Estado, sei que o Estado não vai falar, mas por que nós, como intelectuais com pretensões esquerdistas ainda, talvez, temos dificuldades em encarar essa realidade? Estamos falando dos Estados Unidos sempre e não comentarmos o Brasil. José Miguel, uma coisa que me levantei muito foi essa coisa de discursos versus práticas. Por exemplo, nas práticas que eles estão fazendo antitráfico, essa coisa, vamos fazer uma barreira na fronteira e revisar todo mundo.
Mas na hora, por exemplo, de levantar uma acusação, um sério caso, que você vê um menor saindo do quarto com um policial ou agente do exército, ninguém fala nada. Uns meses atrás eu tive essa experiência em Copacabana, onde eu vi na Balcony Bar, excepcionalmente, porque raramente acontece, uma menina claramente menor negociando o programa com um estrangeiro. Sabe, 2 vezes na minha vida que eu vejo isso acontecer em Balcony Bar. E primeiro foi para a garçonete denunciar, depois o gerente do bar, e depois a polícia do posto ao lado. E todos eles me deram a mesma resposta: não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu possa fazer. E de fato não tinha, porque que iria acontecer? Eu iria denunciar, eles iriam prender, não tem evidências nenhuma. Então eu acho interessante que a gente faz essas repressões espetaculares, mas onde de fato, quando você quer realmente, você vê uma casa particular, o que você faz? Onde está a repressão nesses momentos? Talvez você poderia falar um pouco sobre isso, né? E finalmente, Júlio Bernardo, eu acho que todos nós ficamos assim bastante assim emocionados com o seu trabalho. É muito bom. Eu só queria levantar aquela questão que eu levantei para você na saída. É interessante porque nos resultados do Plano Nacional Antitráfico, do primeiro plano, eles citam esse caso como um grande exemplo de tráfico de órgãos que comprova tudo que se falava, todos os mitos do tráfico de órgãos. Mas o que a gente vê pelo seu depoimento não, muito pelo contrário. Ele contradiz todos os mitos do tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos não é uma questão de pegar uma criança com um palhaço, arrancar o rim, bota num isopor e sai vendendo. Não, é uma coisa que você faz com acordos, a mão fechada. Não é o ultra vulnerável que está sendo traficado, não. É o cara que vai engajar no consumo, né? E eu pensava muito assim, quando você estava falando isso, da questão da Flávia, fala dos vestidos da Pamela, na Itália, é a mesma coisa, aquela coisa que você falou para a Flávia, quando olho para meus vestidos, aí eu vejo que valeu a pena. A gente não leva isso muito a sério, acho, no movimento antitráfico, essa necessidade das pessoas de participar do mundo, de ser alguma coisa, e na nossa sociedade é isso, é ter vestidos, é ter alguma coisa que mostre que você é pessoa. Nós todos fazemos isso, né? Mas aí a gente nega o direito de outras pessoas de fazerem isso, e eu acho isso muito triste. Então eu acho fantástico esse trabalho que você falou, essa coisa de rei por 3 meses. Todos nós temos a necessidade de ser rei. E se você só consegue bancar 3 meses, quem sou eu para dizer que essa pessoa não deve, é vulnerável, etc. Eu queria fazer algumas perguntas assim, bem pontuais, voltando para a discussão sobre o tráfico de pessoas. Gabriela, eu entendi a posição, né, sobre o movimento. A Regina queria participar da discussão e entendi que a ideia é ter agendas separadas. Exato. Para cada questão em particular, né? E já nesse belíssimo texto do José Miguel, você está mostrando um pouco da complexidade daquilo que é pensado como exploração sexual de crianças. E eu queria que falasses um pouquinho mais disso, qual que é a complexidade que você está vendo. Paulo, a gente conversou antes, ontem, mas eu queria voltar a te perguntar se realmente dessa agenda do tráfico não sobrou nada positivo diretamente para os migrantes que vocês encontraram em situação de trabalho escravo. Se vocês não conseguiram nada de bom para eles, tá? Subsídio, permissão de residência, hotel, o quê? Chegou. E Desculpa, o tráfico de órgãos... Não, eu achei fascinante todo o relato e eu aprendi pra caramba realmente sobre isso. Eu queria te perguntar só se aquelas pessoas tinham uma noção de que aquilo no qual estavam envolvidas era tido como crime, tá? Só isso. E se isso tinha alguma relevância no que eles faziam, como pensavam que estavam fazendo.